Olá, tudo bom com você? Eu sou o psicólogo Leonardo Teixeira, muito obrigado por ter dado play e por ter começado a assistir esse vídeo. E nesse vídeo aqui eu vou trazer para você o caso do Lucas Paquetá. Você vai entender o que está acontecendo com o suposto caso do Lucas Paquetá, onde ele está ou não está envolvido com apostas esportivas. Então, se você aí que está me assistindo, você quer saber, você quer entender o que está acontecendo, quem que está denunciando ele, em quais jogos que ele teve um suposto envolvimento com apostas esportivas, quer saber tudo sobre o assunto, assista esse vídeo até o final que eu vou explicar tudo para você. E antes disso, se por acaso você é novo aqui no meu canal, se por acaso você quer aprender como superar o vício em apostas esportivas, se você quiser receber muito conteúdo, não perca tempo, já vem aqui, se inscreva no canal e ative o sininho, porque todo dia tem vídeo novo aqui no canal. Se inscreva e ative o sininho, e se você quiser apoiar o canal, torne-se um membro do canal. Vem aqui, seja membro do canal, ou para apoiar também tem a opção valeu demais. É com enorme alegria que eu apresento para você o meu primeiro e-book, Os Perigos do Vício, Como Parar de Apostar Online. Nesse e-book você pode ter na palma da tua mão uma cartilha com todas as dicas onde eu ensino passo a passo para você superar o vício em apostas. Adquira já, link na descrição. Mas afinal, o que é o caso do Lucas Paquetá e o suposto envolvimento dele com apostas esportivas? Bom, se você não conhece o mundo do futebol, Lucas Paquetá joga atualmente na Premier League. Além disso, ele também é meio-campista da nossa seleção, da seleção brasileira. Diga-se de passagem, um jogador de alto calibre, um jogador muito bom. Lucas Paquetá veio se destacando nos últimos anos. Ele foi revelado pelo Flamengo, passou por alguns clubes, passou pelo futebol francês, jogou no Lyon, passou pelo futebol italiano também, antes disso jogou no Milan e atualmente ele está no West Ham. Isso mesmo, está se destacando e o City chegou a demonstrar interesse, abrir negociação, o Manchester City, né, um grande clube, abrir negociação lá para levar o Lucas Paquetá para ser meio-campista do Manchester City. Mas enfim, ele estava se destacando lá no West Ham, estava jogando muita bola, está indo atualmente, quando eu estou gravando esse vídeo, para a seleção brasileira, até que a FA, a Football Association, isso mesmo, foi lá e denunciou o Lucas Paquetá, abriu uma investigação sobre um suposto caso de envolvimento com apostas esportivas, manipulação nas partidas para ter algum tipo de bônus através das apostas esportivas. Calma que eu vou explicar tudo para você e é aí que a vida do Paquetá no esporte começou a ficar mais difícil. Calma que você vai entender. Bom, o caso de Lucas Paquetá explodiu quando a FA acabou entrando com essa denúncia. Basicamente, a casa de aposta Betway, diga-se de passagem, é a casa de aposta que patrocina o time dele, é a patrocinadora Master, tá na camiseta do West Ham. Quando a casa percebeu que existiam algumas apostas aqui no Brasil. Diga-se de passagem, essa casa de aposta é uma casa de aposta pouquíssimo utilizada aqui no Brasil, o que causou estranheza. O que mais estranho ainda, a casa de aposta percebeu, olha que estranha a situação, a casa de esportes Betway percebeu que tinha várias apostas aqui no Brasil, mais especificamente, olha o lugar, na ilha de Paquetá. Isso mesmo, aqui no Brasil existe uma ilha, a ilha de Paquetá, que é o lugar da onde veio o jogador Lucas de Paquetá. Ou seja, o pessoal lá da ilha dele apostou na casa de aposta Betway, que é patrocinadora do clube que ele joga, do West Ham. Eles apostaram que ele mesmo, que o jogador Lucas Paquetá ia tomar cartão amarelo. E olha só, ele foi lá e tomou alguns cartões amarelos. Então é ou não é algo muito estranho? Aí a casa de aposta foi lá e olhou e falou: nossa, mas quase não temos clientes apostadores no Brasil. Ela foi ver os apostadores no Brasil, lá na ilha de Paquetá, várias apostas que o jogador Lucas Paquetá iria tomar cartões amarelos. É ou não é estranho? Bom, basicamente, para você entender em quais casos ou em quais jogos, a acusação afirmou, estão acusando que o Lucas Paquetá teve envolvimento em 4 jogos. O primeiro jogo lá em 2022 contra o Leicester City, onde ele tomou um cartão amarelo. Acusaram ele primeiro de envolvimento nessa partida e nesse lance. Depois disso, em mais 3 jogos já em 2023. Primeiro, ele tomou um cartão amarelo contra o Aston Villa. Depois, um terceiro lance na partida contra o Leeds United. E o quarto, também em 2023, que ele também tomou cartão amarelo, foi contra o Bournemouth, que
Óbvio, todas essas partidas e todos esses cartões amarelos, ele está sendo investigado. Se ele forçou o cartão, se teve envolvimento com algum tipo de aposta ou não. O mais interessante é que vários apostadores apostaram antes da partida, lá na ilha de Paquetá, que ele iria tomar cartão amarelo nesse jogo. Então, de certa forma, é meio suspeito. Tô falando que ele tem culpa no cartório? Não tô. Mas que é estranho né? Apostar justo na Betway, na ilha de Paquetá, que ele tomaria cartão amarelo nesses jogos, e de fato, ele tomou. Mas afinal, nesse momento que eu estou gravando esse vídeo, o Paquetá não foi condenado e também ainda não foi inocentado, porque ainda não terminou o trâmite do processo. Basicamente, o que pode acontecer? O Paquetá pode ser banido do futebol, isso mesmo que você ouviu. Ele pode ser banido para nunca mais poder jogar futebol profissionalmente. Ele pode ser proibido de jogar pela federação inglesa, jogar em qualquer clube inglês. Ou ele pode pegar uma pena aí de 1, 2 anos, de até 10 anos, enfim. Pode acontecer inúmeras coisas. E isso está atrapalhando muito a imagem e a carreira do Paquetá, porque ele já perdeu de ser convocado em algumas convocações da seleção brasileira. E o pior, ele perdeu de ser contratado pelo Manchester City. Eu falei no início desse vídeo que o Manchester City abriu negociações com ele. Quando explodiu essa questão do suposto envolvimento dele com apostas esportivas, pausou a negociação. Isso significa o quê? Que ele tá tendo a carreira extremamente prejudicada. Imagina só, para um jogador profissional, é tão difícil ser jogador profissional hoje no Brasil, enfim, ainda mais chegar até a seleção brasileira, e ele é titular da seleção brasileira, e ele vê toda a carreira dele indo pro lixo. O que eu tenho a dizer para você sobre isso? Olha, eu, Leonardo, eu torço para que ele não tenha envolvimento, eu torço, mas eu vou ser muito honesto, se ele fez, se ele errou, infelizmente ele vai ter que pagar, não adianta passar pano. Se ele errou, se ele teve envolvimento com esquema de apostas, não é porque ele é um jogador de alto calibre que ele não vai ter que pagar, não vai ter nenhuma punição se ele fez. Assim como inúmeros outros jogadores, como aquele zagueiro do Santos, teve envolvimento, assim como o lateral esquerdo do Coritiba, teve, assim como aquele atleta do Vila Nova, teve como inúmeros jogadores tiveram envolvimento e tiveram que pagar. Se ele tem envolvimento, ele vai ter que pagar. E o mais interessante, geralmente vocês olham aqui eu falando, né, eu nunca defendo o caso de aposta, porque eu não sou a favor de caso de aposta, mas nesses casos específicos, os maiores prejudicados são a casa de aposta. Por quê? Porque eles estão agindo de má fé com a casa de aposta. Se tudo isso for verdade, é de uma burrice tão grande, além de uma falta de caráter, é de uma imaturidade tão grande. Por quê? Porque prejudicou a casa de aposta que patrocina o clube dele, ou seja, de certa forma que paga o salário dele. Se isso for verdade, né, tô torcendo para que não seja, tentou ajudar os amigos dele, para os amigos dele apostar, e ainda diretamente da ilha dele, ou seja, foi de uma burrice tão grande, se isso for verdade, e de uma falta de caráter também tão grande. Eu espero que seja mentira, eu espero que não seja verdade. Honestamente, com tantas provas assim, analisando os lances, eu acho muito difícil ele escapar ileso disso. Tomara que seja mentira, tomara que não seja verdade, mas analisando tudo, analisando o contexto, da onde surgiram as apostas da ilha de Paquetá, dos cartões que ele tomou, é claro que assim, por outro lado, se você for analisar o Paquetá jogando futebol, ele sempre toma cartão amarelo. Por quê? Porque ele é um jogador que sempre chega forte, ele divide, ele dá bote, e às vezes ele erra e toma cartão amarelo. Então ele tem isso, é porque ele joga no meio campo, tá sempre marcando, além de atacar, ele tá marcando, então ele tem um histórico de cartões amarelos. Eu acho que esse é o grande trunfo dos advogados dele. Eu tô na torcida para que seja mentira. Dito isso, se ele fez, tomara que ele pague, mas eu quero saber de você. O que você acha? Você acha que ele tem ou não tem envolvimento com esquemas de aposta e manipulação das apostas esportivas? O que você acha? Deixa teu comentário aqui embaixo, quero saber a tua opinião, beleza? Bom, esse foi o vídeo onde eu expliquei para vocês um pouco sobre a situação do caso do Lucas Paquetá, mas eu quero saber de você. Você aposta? Você está sofrendo com o vício em apostas? Você aposta em apostas esportivas e tá perdendo dinheiro? Se você quer se libertar do vício, eu tenho uma ótima notícia para você. Eu mesmo posso ser o teu psicólogo. Isso mesmo, você pode fazer tratamento comigo para você se libertar do vício em apostas. Para você chegar até mim, para você fazer uma consulta comigo, é muito fácil e acessível. Vai lá no meu Instagram, Leonardo F. Teixeira, me segue no Instagram, Leonardo F. Teixeira, e me manda um direct. Fala que você veio por esse vídeo meu aqui do YouTube, que você quer marcar uma consulta. Me segue lá e me manda um direct, tô te esperando no meu Instagram, beleza? Não sai desse vídeo sem se inscrever no canal e sem ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Se inscreve, ativa o sininho. Pera aí, não vai embora ainda. Clica nesse vídeo aqui, ó, que esse vídeo tá bom, tá? Clica aqui, tá? Valeu!